Eu convidava os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, por favor, em Efésios 6. O Daniel disse bem, a nossa carta está a terminar. Que bela jornada que temos feito. E hoje nós vamos debruçar-nos desde o versículo 10 até ao 20 do capítulo 6 de Efésios. E vamos iniciar com a leitura desta passagem. Diz assim, Efésios 6, no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amado Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos porque ela é clara e luz para as nossas vidas. Edifica-nos na tua palavra, faz-nos atentos e prontos a responder positivamente a ela. É o que nós te pedimos esta manhã. Amém. Meus irmãos, nós, portanto, estamos a chegar ao final desta maravilhosa carta. Desde o primeiro capítulo, Paulo levou-nos às alturas do céu para nos mostrar a grandeza do plano de Deus. Nós fomos lembrados de que a salvação ela vem sempre de cima, que ela não começa em nós, começa sim em Deus. Foi Deus que nos escolheu, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos vivificou quando nós estávamos mortos em nossas ofensas e nos nossos pecados. Em Cristo nós, portanto, fomos reconciliados com Deus, recebemos uma nova vida e uma nova identidade. Nós que estávamos longe, fomos trazidos para perto. Nós que estávamos excluídos, fomos feitos filhos. Depois, como nós vimos a partir do capítulo 4, a carta muda de tom. Agora que sabemos quem somos em Cristo, Paulo mostra-nos como é que nós devemos viver. Paulo diz-nos, se nós temos uma nova vida, temos de viver uma vida coerente com a fé que professamos ter. Fomos, portanto, chamados a refletir o caráter de Cristo, que é visível na unidade do corpo, que é visível na comunhão da Igreja, na maneira como nós falamos uns com os outros, como agimos uns com os outros, como amamos uns aos outros. Fomos chamados também a despir-nos do velho homem, que era repleto de mentiras, repleto de ira e impureza, e a vestir-nos com o novo homem, que é caracterizado pela verdade, pela graça, pelo perdão e pelo amor. E vimos que esta transformação, ela alcança tudo. Ela alcança a igreja, alcança o casamento, as nossas famílias, as relações com quem trabalhamos. Percebemos que o Evangelho não é apenas algo teórico, é sim algo que deixa à prática, que deixa ao cotidiano e que ganha forma, na forma como nós nos relacionamos com os nossos mais próximos. E agora, nós quando chegamos ao versículo 10 deste capítulo 6, o que é que vemos Paulo a dizer? Quanto ao demais, fortalecei-vos no Senhor. É como quem diz, estamos a chegar ao fim. Agora prestem bem atenção. Quanto a tudo o resto, é desta forma que vocês devem agir. Estas são as palavras finais de Paulo antes de fechar a sua carta. E o que é que Paulo nos deixa como exortação final? Ele deixa-nos um chamado à guerra, um chamado à vigilância, um chamado a estarmos firmes.
Paulo, ele vai falar connosco como quem fala a um exército, como quem fala ao exército de Deus. Reparem o que é que diz o versículo 11. Para que possais estar firmes. Versículo 13. Para que possais resistir no dia mau. Versículo 14. Estai, pois, firmes. É como se Paulo estivesse a gritar por uma última vez: igreja, prepara-te, fica firme. A guerra é longa, a guerra é difícil. Ao longo desta carta, nós tivemos a oportunidade de perceber que ser cristão não é nada fácil. Responder com obediência a tudo o que Paulo ensina, amar, perdoar, andar em unidade, viver em santidade, é uma luta. Uma luta contra o nosso próprio pecado, uma luta contra a carne, uma luta contra o mundo. E como estes inimigos já não nos bastassem, Paulo vai agora revelar um novo inimigo. Inimigos espirituais. Hoje, à medida que nós vamos avançar na nossa passagem, o que eu quero fazer é responder a 3 perguntas. Perguntas estas que rapidamente o texto nos levanta. Primeira pergunta: será que estamos realmente em guerra? Segunda: se estamos em guerra, quem é o nosso inimigo? E se estamos em guerra, com quem e como é que nós podemos lutar? Primeira pergunta: estamos realmente em guerra? Irmãos, eu lamento informar-vos, mas nós estamos mesmo numa guerra. Imaginem o seguinte: imaginem que agora estão na vossa casa, sentados no sofá, descansados, e de um momento para o outro, todos os ecrãs ficam bloqueados e passam a mesma mensagem. É na televisão, é no telemóvel, é no computador, tudo é interrompido para passar o seguinte: atenção, estamos em guerra. Isto não é um exercício, preparem-se. O que é que os irmãos sentiriam? Medo? Urgência, talvez? Ansiedade de disparar? A verdade é que estamos em guerra é a mensagem principal do texto que acabamos de ler. E esta mensagem, o que o texto nos diz, isto não é uma ficção fraca, tipo um Inspector Max, é sim uma realidade permanente. O problema é que muitos não reconhecem este estado de guerra porque vivem adormecidos. Nós vivemos anestesiados por uma cultura de conforto, entretenimento e falsa segurança. A sociedade moderna ela está tão focada no seu próprio bem-estar, em aproveitar a vida, em ser feliz, que deixou de perceber que existe uma batalha a ser travada a todo momento. E deixemos-vos dizer, queridos irmãos, esta apatia, ela também nos influencia a nós. Nós diariamente somos bombardeados por mensagens que nos embalam num sono espiritual. Contudo, como já vimos, a Bíblia ela não suaviza a sua linguagem. Paulo não nos diz no texto: olha, tem cuidadinho, pode ser que venham uns dias maus. Olha, se calhar tu vais ter uns dias mais difíceis. Paulo diz-nos: resistam no dia mau, fortaleçam-se no Senhor, revestei-vos de toda a armadura de Deus. E isto, se me perguntarem a mim, parece-me linguagem de campo de batalha. É o som da trombeta de guerra a chamar soldados para a linha da frente. A urgência de Paulo no texto, ela é clara, as suas ordens são diretas e o inimigo é muito real. Sejamos honestos, irmãos, e vamos fazer apenas este exercício. Já passaram uns minutos desde que eu aqui subi e vos tento convencer que de facto estamos em guerra. E quantas vezes é que a vossa mente já divagou para outros lugares? Deixem-nos dizer que isso não se deve apenas devido à insuficiência do pregador. Isto também é Satanás neste momento, a colocar na vossa mente distrações, a tentar-vos desviar. Ele está-vos a dizer: olha, isto que ele está a dizer não é para ti, é para aquele outro irmão. Tu estás bem, não te preocupes. Fica tranquilo e aproveita a vida. Tu não estás nada em guerra. Não atentes ao que aquele rapazinho está a dizer. Nós devemos estar atentos, queridos irmãos, porque o nosso inimigo, ele não nos ataca apenas com medo e com violência ou perseguição, ele ataca-nos com distrações, ele ataca-nos com dúvida, gerando em nós passividade. Nós estamos numa guerra, sim. Agora mesmo estamos numa guerra. E o maior perigo não é nós sermos fracos, o maior perigo não é nós não sabermos lutar, o maior perigo pode ser nós não reconhecermos que estamos nesta guerra.
E já que estamos em guerra, precisamos saber muito bem quem é que é o nosso inimigo. Caso contrário, pum! Nós acabamos por fuzilar aquele que é o nosso aliado, acabamos por fuzilar aqueles que lutam connosco. E Paulo responde a esta pergunta, quem é que é o nosso inimigo, de uma forma bastante direta, no versículo 12. Ele diz, a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. Aqui temos uma primeira verdade. A nossa luta, ela não é contra pessoas. O nosso inimigo não é o nosso irmão, não é o nosso cônjuge, não é o nosso filho, não é o nosso patrão. O nosso inimigo não é o nosso passado ou até, quem sabe, o nosso presente. Às vezes eu sei que parece mesmo que é. Parece mesmo que o nosso inimigo é aquela pessoa. Mas a verdade é que não é. O nosso verdadeiro inimigo é Satanás. E Paulo, no versículo 11, chama-nos a estar atentos às suas astutas ciladas. Paulo diz-nos então que Satanás usa ciladas, ele usa truques bem pensados, usa armadilhas atraentes. Satanás, no nosso dia-a-dia, ele muitas vezes não se assemelha a algo mau. Ele é esperto e muitas vezes aparece como uma aparente solução. Satanás muitas vezes não nos tenta assustar, ele tenta seduzir-nos. E tantas vezes ele faz-nos crer que o nosso problema é externo a nós mesmos. Ele faz-nos crer que o nosso problema está nas circunstâncias. Quantas vezes é que nós lamentamos as circunstâncias em que vivemos e culpamos essas mesmas circunstâncias pelo nosso estado atual e pelo nosso pecado? Quantas vezes lamentamos a nossa vida? Quantas vezes lamentamos o nosso trabalho, o nosso cônjuge, a nossa saúde e qualquer outra coisa externa a nós mesmos e culpamos essa coisa como a razão do nosso pecado? Isto é mentira. O nosso problema ele não está no exterior a nós, o nosso problema ele não está nas pessoas, ele não está nas circunstâncias. O nosso problema ele é espiritual e começa no centro do nosso ser. O nosso pecado é o nosso problema e ele sempre começa no nosso coração. Mas como eu já disse, Satanás ele é astuto e ele quer que tu transfiras a culpa do teu pecado para fora de ti. Ele quer que tu transfiras a culpa do teu pecado para as pessoas, para as circunstâncias, para qualquer coisa mesmo para ti mesmo. Satanás ele não quer que tu assumas responsabilidade pelo teu pecado. Porque quando tu assumes responsabilidade pelo teu pecado, tu vais pedir perdão a Deus e vais te aproximar dele e isto Satanás não quer. Contudo, é exatamente a isto que o Evangelho nos chama. O Evangelho chama-nos a olhar para dentro. O Evangelho chama-nos a reconhecer o nosso próprio pecado que começa e que vive no nosso coração. Jesus diz em Mateus 15:19, é do coração que procedem os maus pensamentos. Então, querido irmão, deixa-me dizer-te que é ao coração que Satanás aponta com as suas ciladas. Paulo ele também diz que a nossa guerra não é contra A nossa guerra é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e que estes poderes atuam diariamente para nos dividir, para nos desviar e para nos desanimar. Isto fala-nos da prioridade de Satanás. A prioridade de Satanás é, portanto, destruir a Igreja. E como é que ele o tenta fazer? Como é que Satanás tenta destruir a Igreja? Dividindo corações. Ele usa mentira, ira, orgulho, ofensa, ressentimento. Júlio César disse que há que dividir para conquistar. E muitas vezes a estratégia do nosso inimigo é mesmo esta. Ele não necessita de colocar uns arietes a tentarem arrombar aquelas portas. Ele tenta sim dividir os nossos corações. Meus irmãos, deixem-me-vos dizer que nós todos temos um inimigo em comum. Um inimigo que nos quer dividir, que nos quer destruir. E é exatamente por isto que nós precisamos de estar mais unidos do que nunca. Nós devemos ajudar-nos uns aos outros, perdoar-nos uns aos outros, proteger-nos uns aos outros, lutar uns com os outros. A nossa maior arma contra este inimigo é a nossa união. E a nossa maior fraqueza pode ser quando não andamos unidos. Então, com quem e como é que nós lutamos? Percebemos que, portanto, que nós lutamos juntos. Nesta guerra, nós não somos soldados isolados, chamados a colocar uma armadura.
Somos sim um corpo que anda em unidade e que é chamado a revestir-se de Jesus Cristo. É desta forma que eu quero desafiar os irmãos a olhar para este texto. Não como um soldado individual, a vestir uma armadura, mas sim como um chamado coletivo, a revestir-nos de Jesus Cristo. E como? Se, portanto, o inimigo é real, se ele é espiritual, se ele é persistente, como é que nós podemos resistir? Paulo ele dá-nos duas ordens nos versículos 10 e nos versículos 11. Ele diz-nos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e diz-nos no 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. A estratégia, portanto, é clara. Nós não vamos lutar nas nossas forças, vamos sim lutar na força de Deus, não vamos confiar na nossa coragem, vamos confiar na graça de Cristo, não vamos avançar desprotegidos, vamos avançar revestidos da armadura de Deus. E reparem que até nisto a resposta de Paulo é bastante equilibrada. Paulo não diz, deixa de estar e deixa que Deus faça tudo, o que geraria em nós uma total passividade. Paulo também não diz, olha, vai tu, luta por ti, faz tudo sozinho, o que geraria em nós autoconfiança e a derrota estava garantida. Paulo diz-nos ser fortalecido por Deus, mas atenta para a armadura. Isto fala-nos de capacitação divina com responsabilidade humana. As diferentes peças de armadura, como nós vamos ver, elas apontam todas inegavelmente para Cristo. Revestir-nos da armadura é revestir-nos de Jesus Cristo. É em Cristo que temos a verdade que cinge, é nele que temos a justiça que protege, a paz que firma, a fé que defende, a salvação que segura, a palavra que vence, e é nele que também temos a oração que sustenta as nossas vidas. Então, irmãos, antes de avançarmos para os próximos versículos e para vermos a armadura em pormenor, vamos apenas recapitular. Primeira pergunta, estamos em guerra? Sim, estamos. Constantemente. Não podemos ter mais dúvidas acerca disso. A guerra que já começou e apenas terminará no dia do Senhor. Quem é que é o nosso inimigo? O nosso inimigo não é o nosso irmão, o nosso inimigo não é as nossas circunstâncias, o nosso inimigo é Satanás e as suas forças espirituais e, como vimos, este é um inimigo astuto, mentiroso, oportunista. Com quem é que lutamos? Nós lutamos com cada um dos nossos irmãos, lutamos com Cristo ao nosso lado. E como é que nós lutamos? Fortalecidos em Deus, vestidos de Cristo, através da sua armadura, protegendo-nos mutuamente como um corpo em constante oração. Solo preparado para aprofundar as diferentes peças da armadura. Paulo, então, a partir do versículo 14, ele começa a descrever a armadura. É importante lembrar que esta armadura é chamada de armadura de Deus, não somente porque é Deus que a dá, mas também porque é a armadura que o próprio Deus usa quando se levanta para julgar e salvar. Nós já lemos hoje Isaías 59. Isaías 59, versículo 17, diz-nos: porque se revestiu de justiça como uma couraça e pôs o elmo da salvação na sua cabeça e tomou vestidos de vingança por vestidura e cobriu-se de zelo como de um manto. A armadura de Deus, ela tem 6 peças. E como eu já disse, cada uma delas aponta-nos para o Messias, aquele que é o nosso guerreiro perfeito, aquele que é o verdadeiro homem de Deus. Jesus, ele é aquele que usou cada uma das diferentes peças com total perfeição, mas ele também é a própria peça. Os versículos que nós vamos estudar de seguida, eles são, portanto, um chamado prático de como é que nós nos podemos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Primeira peça, o cinto da verdade, versículo 14. Na guerra, nada é mais fundamental do que a verdade. Sem a verdade, jamais pode haver firmeza. A Bíblia, ela diz-nos que Satanás é o pai da mentira. Ela diz-nos que as suas ciladas estão cheias de meias-verdades, estão cheias de enganos apelativos e ideias que por vezes até nos soam bem. Contudo, estes enganos, eles apenas nos querem afastar da verdade de Deus. E quando nós olhamos para a sociedade em que vivemos, nós percebemos rapidamente que vivemos num tempo de confusão.
Hoje em dia existe muita informação, mas pouca verdade. A verdade ela deixou de ser vista como algo universal, antes pelo contrário, cada pessoa afirma que tem a sua própria verdade. E isto é muito perigoso para o cristão. Pois o cristão ele não pode andar ao vento, não pode andar ao sabor da opinião pública ou não pode atentar única e exclusivamente para as suas emoções naquele momento. O cristão ele precisa de saber o que é a verdade e precisa de estar firmado na verdade. Nós precisamos deste cinto para não sermos levados por falsas doutrinas. Nós precisamos deste cinto para não sermos levados por experiências ou por sentimentos que nos provocam emoções ou sensações que nós achamos que são espirituais. Nem tudo o que é bom, nem tudo o que é bem é bom, nem tudo o que parece certo vem de Deus, e o critério para as nossas escolhas não deve ser eu senti, o nosso critério deve ser está escrito. E o que é a verdade, irmãos? O que é a verdade? A verdade ela não é uma ideia, a verdade é uma pessoa. Jesus Cristo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o que é a verdade? Jesus é a verdade. Ele é a verdade de Deus. Jesus é a palavra encarnada, o Filho fiel que sempre foi verdadeiro nas suas palavras, nas suas promessas e nos seus propósitos. Revestir-nos do cinto da verdade é estarmos firmes em Cristo, é estarmos firmes em tudo aquilo que Jesus ensinou. Segunda peça, couraça da justiça, também no versículo 14. Creio que todos os que aqui estamos hoje, se não concordamos com isto que eu vou dizer, começamos a ser despertos para esta realidade. Em nós não existe qualquer tipo de justiça. Cada um de nós que aqui está hoje é pecador. A Bíblia vai mais longe e afirma que as nossas melhores obras são trapos imundos. E se é assim, como é que eu, pecador, posso vestir uma couraça da justiça? Contudo, o apóstolo Paulo, que nos escreveu esta carta, ele também nos lembra em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 21, que aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E quem é aquele que se fez pecado por nós? Jesus. Jesus é o único que sempre foi perfeitamente justo. É Ele aquele que se veste da couraça da justiça e que é a própria justiça. É em Cristo que cada um de nós, então, pode vestir esta couraça e ser também declarado justo. Somente em Cristo, somente nele é que nós podemos vestir esta justiça. Porque se fosse pelos nossos méritos, esta couraça ficaria-nos apertadinha, não entrava por lado de nenhum, irmãos. É esta couraça que nos protege quanto ao desespero, quando pecamos. É esta justiça que diariamente nos garante a salvação. Nós não confiamos na nossa obediência para manter a nossa salvação, nós confiamos sim na justiça de Jesus Cristo. A couraça da justiça é Jesus. É nele que estamos seguros, mesmo quando nós falhamos. É nele que estamos seguros, mesmo quando pecamos. É nele que estamos seguros, mesmo quando cedemos terreno nesta guerra. Peça 3, o calçado do Evangelho da Paz, versículo 15. Na vida cristã, é o Evangelho da Paz que nos dá firmeza para caminhar. Eu com isto quero dizer que o Evangelho é o ponto de partida para cada vida cristã. Todo cristão nasce ao som do Evangelho. Todo cristão é cristão porque em algum momento ouviu e entendeu o Evangelho. Mas neste sentido, o Evangelho ele não é apenas o início da nossa caminhada, ele é também o caminho por onde seguimos diariamente. Nós somos reconciliados com Deus por causa do Evangelho e é pelo Evangelho que permanecemos firmes na nossa caminhada com Deus. E o Evangelho, ele não é apenas uma boa mensagem. O Evangelho é a própria obra de Cristo. Com a sua morte, com a sua ressurreição, Jesus trouxe-nos paz com Deus. Paz que nós não tínhamos, paz que nós não merecíamos, mas que Cristo conquistou. Nós já lemos nesta carta, no capítulo 2, que Jesus é a nossa paz.
E Jesus, apesar de ser o próprio Evangelho, ele é também um evangelista por excelência. Ele é a palavra encarnada, diz-nos João. Jesus é o Filho que veio proclamar a reconciliação, sendo Ele mesmo o sacrifício reconciliador. Então, quando nós calçamos o Evangelho da paz, nós vivemos com o coração firmado nesta verdade. É caminhar com segurança, sabendo que já não estamos contra Deus, estamos com Deus. E agora, nós que estamos com Deus, vivemos também com o propósito de anunciar este Evangelho. Porque o Evangelho que vivemos deve ser também o Evangelho que queremos anunciar. O Evangelho que transforma, que muda, que dá vida. O Evangelho é, portanto, a vantagem estratégica do exército de Deus. O Evangelho é a arma secreta que o inimigo jamais pode neutralizar. Foi pelo Evangelho que a guerra foi vencida na cruz, é pelo Evangelho que a guerra está a ser vencida hoje e será pelo Evangelho que a nossa vitória será consumada com a vinda de Cristo. O Evangelho é, portanto, esta carta de convocação, pela qual Deus chama mais pessoas para o seu exército. E nós, quando proclamamos, quando anunciamos o Evangelho, somos os oficiais de recrutamento de Deus para esta guerra. Que bom, que bênção que é ser oficial de recrutamento de Deus. Ponto 4, peça 4, o escudo da fé, versículo 16. O texto ele vai nos dizer agora que com este escudo nós conseguimos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O inimigo atira dardos, uns após outros, e nós, de escudo ao alto, conseguimos resistir a todos os dardos e ficar firmes. E aquilo que nos protege, diz o texto, é o escudo da fé. Mas atenção, eu creio que aqui também convém nós fazermos um exercício acerca do que é este escudo da fé. Deixem-me começar-vos por vos perguntar se a fé em si mesmo, ela tem poder. A fé em si mesmo tem poder? Será que um católico com muita fé na Senhora de Fátima ou com muita fé no Papa está protegido contra os dardos do inimigo? Não, ele não está. E isto porque a fé em si mesmo, ela não tem poder. O poder reside no objeto ou na pessoa que está por trás de quem nós colocamos a nossa fé. E quando nós falamos da fé que confia, quando nós falamos da fé que protege, da fé que salva, quem é que é o alvo a quem a nossa fé remete? É a Deus. Somente a fé em Deus, neste sentido, tem poder. E se o poder não está na fé, mas sim na pessoa em quem colocamos a nossa fé, quem é realmente o nosso escudo? O nosso escudo é Deus. É isso que nos diz Salmos 3:3. Tu és o meu escudo, a minha glória, e és aquele que exalta a minha cabeça. Queridos irmãos, e com isto na mente, sabendo que, portanto, Deus é o nosso escudo, digam-me agora qual é que é o maior ato de proteção que Deus já fez por nós. É Jesus Cristo. Ele é aquele que foi dado por Deus para nos proteger da ira do Pai. É Jesus que na cruz aplaca a ira do Pai, protegendo-nos a nós dessa ira. Cristo é também aquele que continuamente intercede por nós quando nós falhamos. Ele é aquele que nos protege. É em Jesus que nós confiamos, é em Jesus que nós temos segurança, é em Jesus que nós estamos seguros contra qualquer ataque do maligno. Jesus é o nosso escudo. Peça 5, o capacete da salvação, versículo 17. A quinta peça é, portanto, o capacete da salvação. O capacete que protege a nossa cabeça, que é o nosso centro de consciência, que é o nosso centro de identidade. Se é obrigatório andar de bicicleta elétrica na rua, apesar de muitas pessoas não o saberem, eu acho que faz todo o sentido, quando vamos para uma guerra, colocarmos capacete. Eu creio que a mensagem que Paulo está aqui a tentar nos transmitir é: protege a tua mente com a salvação. Salvação essa que tens em Cristo. Como nós já vimos, Satanás ele lança as suas mentiras. Deus não te ama.
outra vez esse pecado, esquece a santificação, ela não existe para ti. A tua fé é tão pequena, é quase inexistente. Satanás continuamente lança-nos estas mentiras. Tantas são as dúvidas que ele lança, tantas são as mentiras que ele lança. E se nós não tivermos com o capacete da fé posto nas nossas cabeças, estas mentiras podem acabar por nos destruir. Elas podem muito facilmente roubar-nos a alegria da salvação, roubar-nos a segurança e a confiança que nós temos dessa mesma salvação. Estas mentiras eventualmente acabarão por prejudicar a nossa vida espiritual. Contudo, quando a nossa mente está guardada pela salvação, por esta certeza de que nós pertencemos a Cristo, estas mentiras que Satanás vai colocando, elas não têm lugar. O capacete da salvação continuamente nos lembra que o sangue de Cristo foi suficiente. Que a salvação não depende da nossa perfeição, mas da obra completa e perfeita de Jesus na cruz. Além disto, este é o capacete que nos dá esperança. Mesmo em tempos de sofrimento, mesmo em tempos de aflição, nós temos a certeza que a nossa vitória já foi garantida. Jesus não é apenas aquele que nos salva, Jesus é também a nossa salvação. Por isto, colocar este capacete é fixar a nossa mente em Jesus, é sabermos a quem pertencemos, é sabermos para onde vamos. E é com esta confiança que nós podemos estar firmes, é com esta confiança que nós podemos seguir o nosso objetivo. E qual é o nosso objetivo? Ser cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Ponto 6. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus e que nós temos no versículo 17. Meus irmãos, acontece que a nossa batalha espiritual, ela não é apenas defensiva. Deus não nos chama apenas para resistir. Deus também nos chama para avançar. E neste propósito, a espada do Espírito, ela é a única peça que tem um propósito claramente ofensivo. É com a espada que o cristão avança. Contudo, se bem atentaram, esta não é uma espada qualquer. Esta espada é a própria palavra de Deus. Esta espada foi inspirada pelo Espírito Santo e ela tem poder para mudar a vida do povo de Deus. E tal e qual como Jesus é a verdade, como Ele é a justiça, Jesus também é o exemplo perfeito de alguém que usou esta espada com autoridade. Quando Jesus foi tentado no deserto, respondeu a Satanás com a expressão: está escrito. 3 vezes Jesus foi tentado e 3 vezes deu a resposta olhando para a palavra. Jesus não respondeu a Satanás com argumentos, ele não respondeu com esforço humano, Jesus venceu a tentação com a Escritura. E esta é uma lição para nós. Numa época em que as opiniões pessoais têm mais valor do que a verdade eterna, Deus continua a usar a sua palavra para nos confrontar, para nos convencer e para transformar as nossas vidas. A espada, portanto, não é uma arma que nós usamos segundo os nossos propósitos, não é uma arma que nós usamos segundo os nossos humores. Esta espada, ela também não é um acessório religioso, apesar de nós acharmos que sim. Às vezes chegamos a casa depois do domingo, colocamos lá a Bíblia em cima de um móvel aberta em Salmos 23 e fica ali como um acessório religioso. A Bíblia não é isto. A Bíblia é a revelação viva de Deus que deve estar no centro das nossas vidas. Quantas vezes nós temos esta espada ao nosso lado e não a conhecemos? Quantas vezes nós temos esta espada ao nosso lado e não a usamos? Deixamos-la ali, ficando cada um de nós distraído e vulnerável, exatamente no sítio que o inimigo quer. Nós precisamos de ser mais intencionais neste aspecto. Nós precisamos que a palavra de Deus habite verdadeiramente em nós, molde o nosso caráter e guie todos os nossos passos. E para isto acontecer é necessário que cada um de nós passe mais tempo de volta da palavra. É necessário que cada um de nós invista mais tempo em ler a palavra, em meditar a palavra, em orar a palavra. Mais do que conhecer os versículos, é essencial que nós confiemos no Deus que fala através desta palavra.
Esta é a palavra de Deus, é a forma que Deus utilizou para falar connosco e nós temos de nos voltar constantemente para ela. Caso contrário, jamais podemos permanecer nos caminhos de Deus sem a palavra. Depois de escrever toda esta armadura, Paulo vai concluir com um apelo à oração. E esse apelo está desde o versículo 18 até ao 20. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração, portanto, ela não é uma sétima peça da armadura. A oração é um pouco mais que isso. A oração é a postura que sustenta o exército de Deus. Sem oração, nenhuma peça que nós acabamos de estudar, ela é usada de uma forma correta. Sem oração, nós lutamos nas nossas próprias forças. E Paulo, para nos explicar a importância da oração nesta guerra, ele vai utilizar 4 expressões que revelam aquela que deve ser a profundidade da oração na vida de um crente. Paulo diz, orando em todo o tempo. Isto fala-nos de constância. A vida do cristão, ela é uma vida em constante batalha. E por isto, se a luta é constante, a nossa oração ela também deve ser contínua. Nós não oramos só em tempos de crise, pelo menos deveria ser assim, não devíamos só orar em tempos de crise. Nós devemos viver diariamente dependentes da oração, orando a Deus, como nos diz o texto, em todo o tempo. Paulo depois diz-nos que nós devemos orar com toda a oração e súplica. Isto fala-nos de variedade. A oração ela pode assumir muitas formas. Ela pode ter confissão, intercessão, louvor e clamor. A nossa oração, quando nós oramos a Deus, ela não tem de ser sempre igual. Às vezes vai ter mais ênfase numa coisa, outras vezes ênfase noutra coisa. A nossa oração ela deve ser sempre sincera, esse é um facto, e completa. Depois Paulo diz que nós devemos orar com toda a perseverança. E isto fala-nos de persistência. Já percebemos que a luta vai ser contínua, que ela não vai acabar amanhã. E nós, como seres humanos, muito facilmente começamos em algo com muito entusiasmo, mas depois desmoronamos. E aqui temos este apelo a sermos persistentes. Somos chamados a orar com perseverança. Mesmo quando parece que Deus está em silêncio, mesmo quando parece que Deus não nos ouve ou não responde, nós somos chamados a continuar a orar. Porque Deus sempre ouve. Deus sempre ouve as nossas orações. E ponto 4, nós somos chamados a orar por todos os santos. E isto fala-nos de comunhão. A guerra espiritual, como nós vimos, não é uma guerra que é travada entre mim e outro. Eu não sou um soldado solitário. Nós todos que aqui estamos hoje somos um exército e somos agora convocados a orar uns pelos outros, a sustentarmos-nos uns pelos outros, a cuidarmos uns pelos outros. Porquê? Porque somos um exército, somos um corpo, não lutamos sozinhos. Versículo 19 e 20 é o próprio Paulo, o apóstolo que evangelizou o mundo romano, que agora vai pedir orações por ele mesmo. Paulo não se considera acima da necessidade de oração. E Paulo pede para que orem por ele. Para quê? Para que ele tenha a coragem e a clareza para anunciar o Evangelho. Isto também nos mostra que a nossa batalha contra este inimigo, ele não está apenas nas tentações, não está apenas no sofrimento, mas que vai também ao campo da nossa missão. Paulo ora para que pudesse ser fiel à missão que Deus lhe concedeu. E desta forma nós também devemos estar firmes na oração no que respeita à nossa missão, no que respeita a proclamar o Evangelho e fazer o reino de Deus avançar. Queridos irmãos, se nós queremos ser cristãos fiéis, nós temos de orar. E não nos esqueçamos que até no ponto da oração, Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo em tudo. Em tudo nós podemos ver Jesus. E Ele também é o nosso exemplo na oração. Quando pensamos em Jesus no que respeita à oração, nós percebemos que Ele vivia em oração. A Bíblia diz-nos que Jesus retirava-se muitas vezes para orar. Jesus orava antes de decisões importantes.
Jesus orou por cada um de nós em João 17. E Jesus orou na hora da sua maior agonia, quando estava no Getsemane. Se queremos permanecer firmes, se queremos estar revestidos com toda a armadura de Deus, nós temos de ser um povo de oração. A falta de oração neste aspecto, ele não é apenas um sintoma de fraqueza, ele é também um sinal de orgulho. Só o humilde é que ora, porque só ele reconhece que precisa de Deus para vencer. Um orgulhoso não precisa de orar. Porquê? Porque acha que na sua força vai conseguir conquistar tudo. Só o humilde é que ora. Nós somos chamados a ser humildes, nós somos chamados a orar. Conclusão, meus queridos irmãos. Percebemos nesta manhã que a vida cristã é uma batalha real. Percebemos que o inimigo é sério e percebemos que o dia mau é uma certeza. Contudo, também percebemos que em Cristo temos tudo aquilo que precisamos para resistir. A nossa força não está em nós mesmos, a nossa força deve estar nele. E se assim é, eu quero colocar-te uma última pergunta esta manhã. Eu quero perguntar-te se estás revestido de Cristo. Eu não te quero perguntar se tu já conheces as diferentes peças da armadura, se sabes de cor os versículos que nós acabámos de ler. Eu quero perguntar-te se tu estás revestido de Jesus Cristo. Estás tu a viver na verdade? Estás a confiar na justiça de Jesus? Estás a caminhar no Evangelho? A lutar com fé, com a certeza da tua salvação? Estás a lutar com a palavra e a ir dia após dia até ela? Estás a lutar dependente da oração? Irmãos, não deixemos a armadura de Deus de lado. Não adiemos mais a nossa luta. É hora de nós corrermos para Cristo. É hora de sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, porque só assim é que nós podemos vencer. Lembra-te, esta guerra um dia terá fim. Um dia nós estaremos diante do nosso comandante vitorioso e não estaremos ali como soldados cansados, não estaremos ali por termos sido fortes ou até, quem sabe, heróis de guerra. Nós estaremos ali porque fomos firmes em Cristo. Até lá eu quero pedir-te que lutes. Revestido por Cristo, luta. Acompanhado por cada um dos teus irmãos, luta. Luta sempre com os teus olhos fixos em Cristo. Para a glória de Deus.